Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre como as plantas, nós vamos conhecer algumas características adaptativas para entender como que as plantas elas conquistaram e elas passaram a viver tão bem no ambiente terrestre, tá? Então, essa aula é a aula 24 do nosso livro de Biologia B, tá? Primeiro, quais são as características de quem que essas algas, de quem que essas plantas descendem, né? Então, tem como principais características de todas as plantas e que foram herdadas desses ancestrais a característica de autotrofia, tá? Então, as ancestrais, as tataravós, digamos assim, das nossas plantinhas, agora que nós conhecemos, que são tão bem adaptadas ao nosso ambiente, são as algas verdes, tá? Não são qualquer alga, são as algas verdes, clorofiladas, capazes de realizar fotossíntese, por isso essa característica é tão importante de autotrofia do grupo, certo? Então, o ambiente aquático, ele estava superlotado. Era já uma característica restritiva desse ambiente, né? Se eu tenho um ambiente superlotado, eu tenho, e principalmente em uma época que a instabilidade climática era muito grande, né? Então, há uma grande quantidade de predadores, há uma grande quantidade de competidores, há uma escassez de espaço, há uma escassez de recursos, tá? Então, essas pressões seletivas auxiliaram, deram um empurrãozinho para as adaptações posteriores para essas plantas e também para os animais que viviam nesses ambientes aquáticos, né? Para que eles passassem a se adaptar melhor no ambiente terrestre, tá? Então, qual que foi a melhor opção para esses organismos? Ocupar um outro ambiente, certo? A gente precisa de um plano B. Se aqui nesse ambiente não tá legal, tem gente demais, tem predador demais, tem comida de menos, tem espaço de menos, eu preciso buscar uma nova alternativa. Qual que é a nova alternativa? Ocupar um novo ambiente, no caso, o nosso ambiente terrestre. E as plantas e os animais, eles se adaptaram muito bem a esse novo ambiente. Só que a gente tem que pensar que se eu vivo num ambiente que tem grande disponibilidade de água, e eu vou passar por um ambiente seco, eu preciso romper algumas barreiras. Eu preciso me adaptar a esse novo ambiente para que eu consiga sobreviver nele, para que a seleção natural não venha e me derrube de cara, né? Então, esse ambiente tem algumas vantagens, porém tem algumas desvantagens. Quais as vantagens de ocupação desse ambiente terrestre pelas plantas? Primeiro, ausência de competidores. Segundo, luz abundante, então elas poderiam realizar o processo fotossintético delas muito eficientemente e produzir seu próprio alimento em grande quantidade. Terceiro, disponibilidade de dióxido de carbono, que é um dos reagentes para que essa planta consiga realizar o processo fotossintético, certo? Porém, havia algumas dificuldades ou algumas desvantagens desse ambiente. Primeiro, a pouca disponibilidade de água, né? Então, ela tinha que desenvolver alguma estrutura para burlar essa desvantagem. Segundo, havia uma grande variação de temperatura. Quando a gente compara ambiente aquático e ambiente terrestre, os indivíduos que vivem na água, eles suportam uma variação de temperatura muito menor, tá? Eles são mais sensíveis à variação de temperatura do que os indivíduos que vivem na terra. Terceiro, nutrientes no solo. Elas precisariam retirar esses nutrientes do solo e também para isso desenvolver estruturas como, por exemplo, os vasos condutores, né, para poder retirar esses nutrientes diretamente do solo, tá? Então, quais que foram as adaptações dessas plantas para permitir que elas conquistassem o ambiente terrestre? Primeiro, meios de transporte de água e de nutrientes. Elas tinham que desenvolver estruturas para retirar e transportar esses nutrientes para elas.
Estruturas que evitassem a perda excessiva de água, já que elas já estariam no ambiente seco e elas teriam que conter a perda de água para não morrer por desidratação, por exemplo. Proteção contra a radiação ultravioleta por causa das altas temperaturas do ambiente terrestre e romper as barreiras principalmente reprodutivas, já que na água os gametas masculinos eles poderiam ser levados pela correnteza ou nadar, né? No caso, nadar entre aspas, já que os gametas eram flagelados, até chegar o gameta feminino. Na Terra, a gente teria que ter outra opção, ou ser carregado pelo vento, ou ser carregado por um animal, que foi o que aconteceu, tá? Então vamos ver quais as estruturas que foram surgindo ao longo do tempo, tá? Aqui nós temos uma visão geral da filogenia, árvore filogenética dos grupos de plantas. Nós temos as algas verdes aqui, ó, como ancestral de todas elas. Nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são os 4 grandes grupos de plantas que nós possuímos no nosso ambiente, certo? As briófitas são chamadas de embriófitas porque elas possuem um embrião retido dentro da planta feminina, tá? Por isso chamam embriófitas. Porém, elas de todos esses grupos são os mais simples, tá? Não possuem vasos condutores, não possuem estruturas para contenção de perda de água, que são os estômatos. Tem uma reprodução totalmente dependente do meio aquático ainda, certo? As pteridófitas tem aqui, ó, com cada um desses tracinhos onde tem a frase, significa que é uma novidade evolutiva, certo? Aqui, ó, o embrião retido na planta feminina é uma novidade que surgiu nas briófitas. Os vasos condutores são uma novidade evolutiva que surgiu nas pteridófitas, certo? Então, as pteridófitas já possuíam vasos de condução, de transporte dessa água e desses sais minerais, dessa água e desses nutrientes, né? Sais minerais do solo e dos produtos da fotossíntese. As gimnospermas passaram a desenvolver sementes para proteger mesmo esse embrião, não só do corpo, mas dentro de uma estrutura que poderia cair no solo e germinar, além de desenvolver grão de pólen e o tubo polínico, né, que liberou esses 2 grupos de gimnospermas e angiospermas, liberou eles totalmente da dependência da água. Elas poderiam se reproduzir, fazer com que o encontro do gameta masculino e feminino ocorresse sem a necessidade delas estarem na água, certo? Já as angiospermas desenvolveram flores verdadeiras e os frutos, tá? Que melhorou o processo de dispersão, ampliou a distribuição geográfica dessas espécies no planeta Terra inteiro. Por isso que elas são, por causa da independência da água, por causa da condução de vasos de nutrientes e principalmente por causa da relação com os polinizadores e dispersores de suas sementes, elas são o grupo, né, que tiveram maior sucesso evolutivo no ambiente terrestre, tá? Então, aqui, ó, temos a gente vai ver algumas adaptações. Por exemplo, a aquisição de sistema de tecidos, xilema e floema, foi o principal, vamos dizer assim, foi a adaptação mais importante para essas plantas, para esses grupos de plantas, tá? Então surgiram nas pteridófitas e permaneceram nas gimno e nas angiospermas. Aqui nós temos os tipos de células xilemáticas e floemáticas, que são os tecidos. Esse xilema, ele tem uma importância não só no transporte de seiva bruta, que é a água e sais minerais retirados do solo, mas tem uma grande importância na sustentação da planta, porque esses tecidos aqui, ó, essas células traqueídeas, por exemplo, né, e essas células do xilema, elas são células mortas, então são células lignificadas, é como se fosse mesmo uma estrutura rígida que dá sustentação para a planta.
Já os tecidos de Liber, né, que são os vasos, tecidos crivados, células crivadas, têm uma importância grande, não na sustentação da planta, mas principalmente na condução de glicose, por exemplo, de carbono, por exemplo, que vai servir para a estrutura, não só para a nutrição fisiológica da planta, mas para a estruturação. Por exemplo, uma planta, um tronco, 80% desse tronco é composto por carbono, e isso é um dos produtos, né, dessa fotossíntese, né? Então, esses vasos condutores, né, além dos vasos condutores de transporte de seiva, outros tipos de tecido foram muito importantes para essas plantas, como os parênquimas, esclerênquimas e colênquimas, que tem função, parênquima tem função de preenchimento, tem função de armazenamento de água, armazenamento de amido, armazenamento de ar, de preenchimento de espaços na planta. E o colênquima e o esclerênquima, né? Então aqui nós temos tecidos, camadas de colênquima, camadas de parênquima. Esses colênquimas e esclerênquimas, eles dão sustentação para a planta, tá? Então isso é importante para o ambiente terrestre. Outra estrutura importante é a cutícula, foi o aparecimento da cutícula, que na realidade é uma camada de cera que fica retida, né, bem na superfície das folhas, principalmente aqui, ó, a gente mostra uma folha, ó, com os pingos, com o orvalho, né, com os pingos de água, e essa água ela não consegue penetrar nessa folha porque a cutícula causa uma impermeabilidade. Essa cutícula, ela serve para evitar a desidratação da planta excessiva, né? Serve para proteger essa planta contra predadores, contra herbívoros, por exemplo. Serve para refletir os raios de sol, né? Diminuindo, é como se fosse um filtro solar. A gente não passa filtro solar no rosto quando vai sair no sol? Então, a cutícula é o filtro solar também das folhas, certo? Então, essas cutículas impermeabilizam, né, a cera que compõe essa cutícula é chamada de cutina, tá? Então impermeabiliza folhas e impermeabiliza caules, tá? A parte externa aérea das plantas, que está mesmo em contato direto com esses intemperismos. Então tem essas características. Outro tipo de adaptação que garantiu a conquista do meio terrestre é o aparecimento de estômatos. Estômatos são células específicas para o transporte de gases, tá? E entre esses gases, água em forma de vapor, certo? Então, esses estômatos há uma riqueza muito grande nas folhas, principalmente na camada mais superficial dessas folhas e que está em contato direto com luminosidade, com temperatura, certo? Então, esses estômatos permitiram trocas gasosas eficientes e um controle da perda de água através da transpiração. Como assim, professora? Se eu tenho vamos imaginar uma planta que ela está num ambiente muito seco. Então, quando ela está num ambiente muito seco, ela tem que evitar a perda excessiva de água. Ela fecha esses estômatos, ele tem uma estrutura bem típica. Essas duas células aqui, ó, a gente chama de células guarda, tá? E essas células guarda, elas se acomodam de uma forma a formar uma abertura, que nós chamamos de ostíolo. Então, quando a planta precisa evitar a perda de água, ela fecha essas células guarda e fecha esse ostíolo. Então, ela impede que os gases, né, e principalmente a água em forma de vapor, elas saiam da planta. Quando ela precisa perder água em forma de vapor, quando ela precisa transpirar, ela abre esses estômatos e aí permite essa passagem de água em forma de vapor, tá? Então isso foi extremamente importante para evitar processos de perda excessiva de água por essas plantas. Outra característica importante é o aparecimento ou
o desenvolvimento de tricomas, e esses tricomas e acúleos, né, são anexos da epiderme, tá? Por que eles foram importantes? Porque eles protegeram, serviram como proteção adicional dessas plantas contra essa perda de água. Acúleos parecem espinhos, só que são folhas modificadas, tá? As plantas, existem várias modificações foliares. Exemplo, maracujá. O maracujá tem aquelas, parece um cachinho enrolado, que a gente chama de gavinha. Aquilo ali é uma folha que ao longo do tempo sofreu modificação para que esse maracujazeiro ele conseguisse se enrolar em vários locais e conseguisse ampliar, né? Ampliar a estrutura mesmo da planta, tá? Então, os acúleos são folhas modificadas que servem tanto para contenção de perda de água quanto para a proteção da planta. E aqui, ó, nós temos os tricomas, que são espécies de pelos. Esses tricomas também servem para conter perda de água e servem também como proteção. Exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo. Ortiga. Urtiga é uma planta cheia de tricoma, então na folha dela, na superfície da folha, tem esses pelos. Quando na pontinha desses pelos tem como se fosse uma bolinha mesmo, que ó, como tá mostrando aqui, ó, como se fosse uma bolinha cheia de substâncias urticantes, que serve para proteger a planta contra um animal que vai tentar comê-la, né? Vai realizar o processo de herbivoria. Então, quando a gente toca na urtiga, aquela cabecinha, aquela estrutura na extremidade que contém essa substância urticante, ela é rompida e a substância urticante ela toca na nossa epiderme e isso causa irritação, causa a coceira, tá? Então, é um dos exemplos também serve para a proteção. E aqui nós temos outros tipos de modificações de folhas, aqui ó, os cactos, plantas de ambiente muito seco, tem uma cutícula bem espessa e tem folhas modificadas em espinhos, né, para poder diminuir a taxa de transpiração, já que ela precisa manter uma quantidade de água grande dentro dela, tá? E a aquisição das sementes também. Por que a aquisição das sementes é tão importante para as plantas? Que isso aqui ocorreu nas gimnospermas. Porque as sementes protegem o embrião e garantem o processo germinativo das plantas, tá? Já nas angiospermas, o aparecimento das flores com suas várias colorações, formas, características, cheiros, recursos, garantiram uma maior variabilidade genética, uma maior plasticidade dessas espécies, tá? E conquista dessas espécies no ambiente terrestre, certo? Aqui só pra gente identificar, em todas as outras aulas eu expliquei para vocês o que era gametófito e o que era esporófito. Ao longo da evolução dessas plantas, então briófitas, pteridófitas, gímneo e angiospermas, esses esporófitos e gametófitos, a relação deles modificou. Então, as briófitas, o gametófito era a fase predominante. Então, gente, em resumo, quais são os problemas e quais são as soluções, né, que as plantas acharam ou as adaptações para essa passagem da água para a terra? Problemas de desidratação que foram solucionados com o surgimento de uma epiderme com cutícula, de um suber, né, que é a casca com células mortas, e de ritidomas. Problemas de sustentação com o surgimento de raízes e caules bem eficientes e os tecidos de sustentação e de preenchimento. Problemas de nutrição, de como que elas iriam transportar esses nutrientes e foram solucionados com o surgimento de vasos condutores, raízes e as folhas, para poder retirar esses nutrientes do solo e produzir a fotossíntese, né, os produtos da fotossíntese. Reprodução e respiração com os esporângios e as flores, são estruturas reprodutivas. Perda também desse flagelo, desse gameta flagelado, surgimento de grão de pólen, também o processo de polinização, e a respiração com o surgimento dos estômatos, lenticélulas e pneumatóforos, que são estruturas para retirar
esse oxigênio da atmosfera, tá? Então, esses foram as adaptações principais das plantas para a conquista do ambiente terrestre, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula.